E vamos começar mais um episódio. Esse é o terceiro, correto, rapaziada? Terceiro episódio do Bom por Boss Talkcast, o podcast que promete dar voz à galera do interior. Hoje eu tô com um cara aqui que eu gostaria muito de ter conversado com ele há muito tempo atrás, principalmente na primeira fase, que é onde deu tudo errado no podcast, mas agora que tá tudo certinho, eu tô com ele, que é professor, que ele é atleta. Aliás, atleta? É atleta também? Não, forma? atleta não. Acaba não sendo um atleta de certa forma, mas é o cara que prepara a galera, que deixa a galera em alta performance. Eu tô com ele, Thiago Franco. Cara, obrigado por estar aqui com a gente. Eu fico muito feliz de você ter vindo, aceitado o nosso convite e é uma honra ter você aqui, cara. Obrigado. Valeu, Brito. Obrigado aí a galera do Bom por Bosta Podcast. É isso aí. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite lá atrás, né? Mas por conta de várias situações, acabou que não dando certo a agenda, mas hoje deu tudo certo e nós estamos aqui para bater esse papo, tirar as dúvidas da galera, falar sobre alto rendimento, que é o que eu gosto. E vamos lá. Crer. Cara, então vamos começar do princípio, Thiagão. Você começou, como é que foi a tua formação e depois como você começou a atuar na área? Vamos lá. Bom, concluí o bacharel em Educação Física em 2018, né, aqui na Unimogi mesmo, em Mogi Guaçu. Depois disso, eu já iniciei a minha pós-graduação, né, em reabilitação de lesões. E só que nesse meio tempo, né, fiz vários cursos, atualizações no NAR, que é o Núcleo de Alto Rendimento, muito contato com outros treinadores, o que é muito importante, que acrescenta bastante. Depois de concluído a pós-graduação, né, já dei início em outra, que foi uma pós-graduação no NAR, né, no Núcleo de Alto Rendimento. Para quem não conhece o NAR, hoje o NAR é um núcleo de alto rendimento esportivo em São Paulo, que é um dos núcleos que mais produz ciência sobre alto rendimento no mundo, né? Que tem como diretor o Irineu Luturco, que é uma referência mundial também. E nesse meio tempo, né, e em continuidade, nunca parei de estudar. Isso é um ponto muito positivo que eu já deixo aí para de dica aí para a galera, para não deixar de estudar, do livro, dos estudos, porque isso é o que faz a diferença a médio e longo prazo. A curto prazo não existe nada. Não existe nada. Não. Se você fosse depender somente da sua formação, você acha que você chegaria no nível que você está atendendo as pessoas que você atende hoje ou não? Somente com a faculdade? A faculdade ela te dá uma base, né? No sentido de você entender o que é um princípio básico de biomecânica, de fisiologia, bioquímica, entende alguns conceitos bem rasos ali, mas que, como o próprio nome já diz, a base. Se você não tem uma base sólida, uma base rígida, uma base bem fundada em solo firme, você não consegue construir um prédio. Então não tem como. Então, se você não tiver uma base sólida e entender dessa base, você não consegue desenvolver as demais coisas, porque é tudo interdependente. Pode né? crer. E nesse caminho que você foi trilhando aí, como é que foi o esquema, cara? Você acabou fazendo cursos e durante essa caminhada dos cursos que você foi fazendo networking, onde você acabou encontrando uma galera e você falou, pô, é realmente isso aqui que eu quero fazer, a alta performance, essa galera que eu tô conhecendo, foi mais ou menos nesse período que você começou a se encontrar mesmo fazendo os cursos, ou lá de trás você já tinha, não, eu quero pegar realmente a galera de alta performance, eu não quero ser mais um no mercado ali para fazer o arroz com feijão. Sim, olha, eu confesso que no início da minha formação da faculdade, eu não queria trabalhar com alto rendimento, né? Porque eu tentei ser atleta e passei por muitas frustrações. Eu entendia o que um atleta passava e assim, aquilo me marcou bastante, porque o esporte ele é maravilhoso, né? O dia do jogo, o dia da competição, né? O dia que a torcida está gritando, o glamour, né, cara? O glamour, mas os bastidores é muito pesado, é muito complicado, né? Então eu acabei dizendo assim comigo, pô, não quero trabalhar com alto rendimento, quero ser personal, quero ficar tranquilo ali, mas acabou que no meio desse caminho, né, acabei conhecendo a minha atual esposa, né, e para sempre, né, tem que falar assim, né,
E ela via que eu gostava bastante disso e eu comecei a olhar aquilo, pô, será e tal. Aí nessa meia situação, um amigo que eu tive o prazer de cuidar e que é atleta também, que é o Romildo, né, que é um atleta de futebol e que estava passando por um período muito difícil relacionado a lesões, né? Ele estava aqui em Mogi mesmo, tinha acabado recém-chegado, se não me engano, do Flamengo ou do Figueirense, das categorias de base. E ele me procurou e me perguntou: Tiagão, pô, quanto é a hora de personal e tal, e isso, aquilo. Aí eu peguei e falei para ele: é tanto e tal, mas aí eu vi que, né, não ia dar liga naquela conversa e eu sabia que ele era atleta. Eu falei assim, caramba, cara. E eu fiquei com aquilo me incomodando, o coração, sabe? Pô, vai. Já Peguei, já, falei assim, Romildo, amanhã, tal hora, vamos começar, vamos dar uma avaliada aí, vamos ver como é que tá a máquina. Aí nós pegamos e começamos a trabalhar, sabe? Começamos a desenvolver um trabalho, né? E ele fez algumas avaliações em São Paulo, em algumas clínicas em São Paulo, porque ninguém estava entendendo esses mecanismos do que estava acontecendo. Peguei esses dados e começamos a trabalhar. E por fim, ele refez a avaliação e o que estava com quase 45% de desequilíbrio entre uma perna e outra, a gente conseguiu regularizar, ele voltou a jogar e todo mundo ficou feliz, né? Eu falei, pô, eu gosto disso, eu gosto de lidar com números, de lidar com o ser humano, porque a partir do momento que você abraça, né? Não a causa, porque a causa é muito simples, a causa qualquer um pode abraçar. Mas você compreende que aquilo ali se trata de um sonho, né, de vida, cara. Você abraça aquilo, fala, pô, vou participar desse sonho e de alguma forma eu vou tentar ajudar. E de fato, cara, deu certo, ele voltou a jogar e eu sou muito grato a ele pela confiança, porque ninguém confia em um recém-formado, né? E deu tudo certo e hoje ele tá aqui em Mogi novamente, tá voltando a jogar de novo e aos poucos ele vai engrenar novamente, é um garoto novo e vai dar tudo certo. E também o meu cunhado, né, que era jogador de futebol, então eu queria sair do esporte, mas ao mesmo tempo vi esporte o tempo todo. E a gente também fez um trabalho legal e ele ainda está em atividade. E foi assim, cara, que eu de fato comecei a trabalhar com atleta de alto rendimento. Pô, que massa, cara. E deve ser uma satisfação imensa, né? Você pegar um cara ali que muitas vezes estava, de certa forma, condenado a não ter a mesma performance e você vai lá e coloca ele no rendimento da hora. Isso deve ser gratificante, né, cara? Bastante, cara, bastante. Porque assim, como a gente estava falando logo no começo, né? Não é só o glamour. Porque quando o atleta tá machucado, né? As pessoas, elas não se comunicam como se comunicavam antes, quando o atleta estava ali, estava bem, né? E o atleta sente isso, sabe? Então você abraçar sonho, abraçar a pessoa de verdade, ter um ato de empatia e de amor ao próximo, porque, cara, o meu trabalho é isso. É isso. Não adianta você tratar o atleta como um produto, como ele é tratado às vezes dentro de um clube, e esquecer a pessoa. E acontece, cara, de, por exemplo, assim, tá todo mundo, os holofotes estão para aquele cara ali, e de repente aconteceu alguma coisa que nem foi culpa dele, o joelho saiu fora do lugar, alguma coisa assim, o rendimento dele cai, obviamente ele vai ter que passar um tempo se recuperando para voltar, aí de repente aquela galera que tava, de repente começa a focar em outra coisa, meio que abandona o cara, acontece disso? Cara, acontece muito, É uma das partes chatas, né, que você acaba acompanhando. Bastante, cara, bastante. Momento difícil, eu costumo dizer que tem ali os seus 50% dentro do processo, sabe? Porque não é só a parte externa, envolve o fator mental do atleta. O atleta ele passa por situações, por julgamentos que, querendo ou não, interferem no desempenho dele. Muito, né, cara? Então, assim, o atleta, mesmo estando com 37 anos de idade, falando aí de um atleta de alto nível que é o Cristiano Ronaldo, hoje mesmo eu vi uma matéria o qual o cara que faz um acompanhamento mental com ele disse que ele tem problemas pessoais que eles tratam. Não sei nem se essa informação poderia ser vazada, porque ele é um cara extremamente, né, ali nos eixos, mas já não tá se o cara tem um coração e esse coração bate, cara, ele tem que lidar com as emoções dele, sejam elas boas ou ruins.
Ou você aprende a lidar ou aprende a lidar, não tem jeito. Eu aprendi, cara, recentemente fazendo aula de música. O meu professor, a gente estava falando sobre crítica musical, tá, umas paradas assim. E eu falei de crítica construtiva. Ele falou, não, mas não tem crítica construtiva. Não, mas tem, eu tô falando assim, é uma crítica construtiva. Ele falou, não, a crítica é feita. O que você vai fazer com aquilo, se você vai ser um cara que vai se afundar com aquele comentário, ou se você vai procurar melhorar, aí é com você. A crítica foi feita. Sim. É o que você vai lidar. E é mais ou menos a situação que acontece com o atleta. Aconteceu uma parada com ele. Ou ele busca voltar ali e cria forças, ou ele abandona tudo e vai fazer completamente abandonar o sonho dele. Não vai fazer mais o que ele gostaria de fazer, né? Sim, ainda mais hoje, né? Com acesso à internet. Hoje a maioria dos atletas, quase que todos, têm a rede social ali. E o acesso à internet é muito fácil, então abrir o telefone já começa a ver um monte de coisa ali, porque antigamente não era um acesso tão fácil assim. Pode crer, é o acesso à informação que a gente estava falando meio que nos bastidores aqui, né? Isso. Hoje em dia é muito fácil de você pegar ali e teve uma época quando eu fiz um curso de micropigmentação para sobrancelha. O meu professor estava me contando que uma vez ele estava pegando o trem, metrô, e o cara viu o uniforme dele, você trabalha em tal escola e tal. Como é que faz isso? Como é que você faz isso? Como se ele fosse alguma autoridade do negócio. Mas espera aí, você trabalha na área? Não trabalha. É que uma conversa dessa daqui eu consigo desenrolar depois nos meus clientes lá. Puta conversa vazia, né, cara? Vazio tem essa galera que acaba pegando uma ou outra informação picada sem dados, sem embasamento nenhum, e acaba tomando aquilo ali, pulverizando como uma verdade absoluta. Fazendo dinheiro de maneira errada, meio que enganando o cliente dele ali? Cara, tem bastante, porque como a gente estava falando, com o avanço da internet, o acesso rápido via telefone, você tá esperando o ônibus, você tem acesso, você está na fila do banco, você tem acesso, a gente acabou criando muito papagaio de pirata, né? Sim. Que ouve e replica aquilo sem ter ideia do que está acontecendo nos bastidores, na produção daquele estudo, ou até mesmo naquele exercício que talvez eu poste no meu Instagram, não sabe o real motivo de eu estar executando aquilo, pedindo para o atleta executar, e ele sai replicando aquilo, estilo um papagaio de pirata mesmo, entendeu? Sem saber o que está acontecendo, e simplesmente ele pega e começa a replicar aquela informação, e a gente sabe que a informação ela vai passando, chega no final de tudo lá, ela está completamente... É um telefone sem fio, né, cara? Sim. Uma brincadeira do telefone sem fio. Sim, e com isso, muitas pessoas elas estão se tornando uma suposta autoridade de nada. Tem muito disso aí, cara. Tem muito, cara, tem muito. E assim, mas isso também é muito bom, porque isso acaba qualificando o teu cliente. Qualificando demais. Parte sim, muito boa, porque vai procurar sim. você quem realmente entende. Eu falo muito sobre o lance do preço e valor. Perfeito. Tem a galera que vai muito pelo preço, mas quem te busca vai pelo valor, pelo que você vai entregar para ela. Tem tantos outros caras que vão fazer também e beleza, dependendo do que você está procurando vai até funcionar. Mas agora se você quer um negócio de valor, quem vai entregar sim. é quem tem conteúdo, quem vivenciou todos os estudos, sofreu ali noites acordadas, trocou família por livro, para poder falar com autoridade de verdade, né, cara? É justamente isso, cara, porque é como a gente está dizendo, as pessoas, elas falam que simplesmente vêm ali, bate o olho rápido e sai falando, né? Pega a conclusão de um estudo e sai falando que é aquilo, mas não vê a amostra, não vê a metodologia desse estudo e sai falando e... O pessoal é preguiçoso, né? Tem muita gente preguiçosa, né? A internet acabou acostumando a galera com informação rápida. Às vezes o cara, não vou assistir o filme inteiro. Se eu ver um teaserzinho aqui que apareceu na rede social, eu consigo entender tudo, eu consigo opinar. Eu consigo falar sobre o que a cara devia ter feito ou não na cena. A internet tem muito disso também, da galera dominar todos os assuntos possíveis. Sim. O cara tem uma vida toda fodida ali, ele não prospera em porra nenhuma, mas ele sabe o que cada um deveria fazer da melhor maneira, que deveria e ele fala fazer. Com propriedade, né, cara? Fala com propriedade, porque o poder da persuasão, ele tá hoje... Nossa vida. E tem uma parada que fala, né? Que uma mentira contada várias vezes acaba se tornando uma verdade, né? Sim, sim. E como a gente estava dizendo, isso qualifica também o nosso cliente, cara. Isso qualifica o atleta que vai nos procurar, o atleta que vai contratar o nosso serviço, o atleta que vai te contratar para fazer uma arte, né? Porque
no final de tudo é isso que importa, cara. Eu faço questão de que o meu atleta, o meu cliente, ele me questione o porquê ele está fazendo aquilo. Legal. Né? Esses dias eu tava atendendo um atleta de ciclismo e quando a gente conversou para iniciar, eu expliquei todo o processo para ele e tal e tal. Aí a gente foi treinar pela manhã, né? Num dia ele pegou e começou a me falar tudo. Ah, cara, eu vi tal fulano, aí ele tava treinando dessa forma e pegou. Falei, caramba, mas pô, é componente neural que tem que ser trabalhado, não é músculo. Músculo é isso, cara. Eu falei, Você falou ele, componente neural, o cara trava, né? Não, a hora que ele terminou de falar, eu falei assim, cara, você acabou de me dar uma aula. Eu falei pro meu aluno, você acabou de me dar uma aula. Isso faz com que você ganhe credibilidade do seu cliente. O teu cliente, quando for falar com outro atleta da mesma modalidade, vai falar isso para ele, vai conversar isso. Pô, mas como é que é isso? Ah, o fulano, trabalho com ele e tal. Porque, pô, você tem um cliente do teu lado ali que tá contigo para simplesmente fazer o que você fala, cara, não faz sentido. Para mim, hoje, não faz mais sentido. É legal ter o questionamento. Tem que fazer né, sentido, cara? tem que ter o questionamento, porque faz eu elevar o meu nível de atendimento, de profissionalismo. Sim. E, cara, e não vai ser qualquer coisinha de internet ou qualquer outro suposto treinador ou denominado autodidata, porque hoje tem muito, Nossa. que vai falar qualquer coisinha e meu cliente vai... Ah, beleza e tal. Falar, Thiago, deixa eu ver esse cara trabalhando, faz o treino dele aqui pra mim. Aí, cara, é isso que vale a pena, cara. No final de tudo, a intenção minha é ensinar o atleta a treinar. E não simplesmente treinar. Porque quando o atleta entende o que ele está fazendo, ele entende o motivo daquilo, ele assimila muito melhor. É uma chave que você tem que virar na cabeça com do cara, né? Com certeza. E quando você acabou, você falou que você dá valor muito, você vai peneirando ali, vai vendo quem... Tem gente que vai falar, pô, mas o cara acaba glamourizando. Não é glamourizando o negócio. Nesse caso, eu entendo que busca você quem quer bons resultados. Ponto. Os primeiros clientes que você teve, os primeiros atletas de alta performance dos grandes clubes, quando eles começaram a chegar, você foi até eles ou teu nome acabou batendo em alguém ali e falou, pô, deixa eu chamar esse cara aqui para trocar uma ideia e ver o que ele tem para oferecer? Foi muito bom isso, porque como eu obtive um resultado ali físico e com dados, isso começou a se espalhar, isso começou a girar. E então o Romildo teve um bom resultado, que falou para outro atleta, esse outro atleta me procurou porque também tinha um problema, tinha uma determinada lesão, e nessa época ele estava na Polônia, nessa época, o Rivaldo Júnior, né? Teve um problema, ele estava na Polônia, ele me contactou e a gente conversou e a gente fez tudo online, e tinha mais 3 jogos para completar a temporada, se eu me recordo bem, e que ele almejava jogar esses jogos, né? É um problema de pubalgia. Se tem algum treinador assistindo... Pubalgia, né? É o Tate púbica, onde a sínfise púbica, né, que está relacionado à inserção da pelve, é como se fosse uma articulaçãozinha que tem ao fim da pelve, né? Sim. E aquilo ali inflama e tem um espaçamento. Aquilo ali gera muita dor, a ponto do atleta não conseguir executar o gesto motor da modalidade. E a gente começou a fazer os trabalhos, né? Faltavam ali 3 jogos. Nesse primeiro jogo ele não jogou, e nos 2 últimos jogos ele jogou. Inclusive jogou muito bem, fazendo gols. E legal, conseguiu se transferir para outro clube, né? Era algo assim, velho. Era algo improvável de se acontecer, ainda mais ele que tinha passado por cirurgia e não teve sucesso nos tratamentos. Mesmo às distâncias a gente conseguiu. E dele, aí começou. Aí depois dele... eu conheci o Nino, que hoje está no Fluminense também, por conta de uma pubalgia. Pode crer, cara. O Nino, ele é cunhado de um brother meu, cara. Ele é daqui de Mogi, né, esse cara? É daqui de Mogi. A esposa dele é daqui de Mogi. Isso. Ele é de Recife. Isso. Já tatuei o cunhado dele, já. O Lucas. O Lucas, Luquinha. E daí começou, aí depois disso... né, comecei a trabalhar com outros atletas daqui de Mogi também, o Kaique, que está no São Paulo hoje, o Patrick Lanza também, que está no São Paulo. O Patrick Lanza, ele é sub-20 da seleção, é isso? Isso, é o que está no sub-20 da seleção agora. Também o Diogo.
E Tem uma galera daqui tem uma do interior, galera, né, cara. Que Atleta legal. de tênis também é Giovana. Não, uma coisa que eu ia te perguntar, você não se limita a atletas de alta performance, de alto rendimento do futebol, você acaba pegando outras áreas também. Sim, sim. Tudo que é relacionado ao alto rendimento, é, Parte tudo sempre do mesmo princípio para você sim, trabalhar. sim, a mesma ideia. O que muda são algumas demandas, né? E níveis de força ali que muda, mas fora isso, não, tudo que está relacionado ao alto rendimento, eu gosto muito. Hoje, meu nicho maior é o futebol, mas eu hoje também trabalho com atleta de MMA, trabalho com... Legal, cara. E tudo que envolve o alto rendimento, eu gosto, tô dentro. E tudo que é desafio é E bem-vindo. tem algumas premiações que você já ganhou. Eu já vi fotos segurando uns troféus bonitos, Sim, tal, sim. troféus bonitos. De onde veio esses troféus aí? Explica pra galera. Olha, com esses atletas, né? Claro, a gente conseguiu diversos títulos, né? Coletivos, né? E se for, nunca parei para escrever assim que eu participei assim diretamente com o atleta individual dos títulos, Mas mas estava ali, né? cara, Você muito foi título. Você foi uma engrenagem É. importante para aquele processo todo, né, cara? Sim, cara, muito título. E aí depois disso tudo, né, disso tudo acontecer, eu entrei no futebol feminino. Comecei a trabalhar com atletas do futebol feminino, que foi através da Samara e da Isa que estavam no Palmeiras e elas queriam melhorar e tal. E nunca tinha trabalhado com futebol feminino, aí foi um outro desafio, né, porque muda bastante coisa, né? Muda mesmo, a questão cara? fisiológica muda um pouquinho. E tem que ter algumas cautelas, né? E muda um pouco, sim, a forma de trabalho. E elas foram, assim, a porta de entrada, assim, para mim. Que Né? legal, Infelizmente, a gente finalizou o ano e elas optaram em parar de jogar. Inclusive, a Isa era atleta de seleção, era convocada diretamente pela PIA e resolveram parar, né? Só que nisso, a Agostina, que é uma atleta de nacionalidade argentina, que estava no Palmeiras, ela rescindiu o contrato agora segunda-feira. Ela me procurou, né? Também por problemas de lesão lá atrás, teve bastante problema que estava limitando ela de jogar. E está comigo até hoje, vão fazer 2 anos agora em outubro que a gente já está trabalhando junto. E prêmios assim que eu participei, assim, estando perto e participando e indo nas premiações, foi com ela. A gente conquistou o prêmio Bola de Prata da ESPN, que é um prêmio de grande relevância, né, na posição dela, de zagueira. E foi uma das zagueiras que mais fez gol no Campeonato Brasileiro. E teve uma ótima sequência. E ela conseguiu isso pelo primeiro ano, né, o prêmio ESPN Bola de Prata, né, tendo outras zagueiras de alto nível no Brasil. Ela, na cidade da Argentina, ela conseguiu esse feito. E pelo segundo ano consecutivo, ela conseguiu o prêmio de melhor atleta na seleção do Campeonato Brasileiro. Caramba, que é no Rio de Janeiro, na CBF. E eu consegui participar dos dois, né? hora, Nesse né? processo. E foi isso, cara. E agora, recentemente, também, nós fomos campeões brasileiros com o Corinthians, né? Com a Bianca, que Sim. foi agora no sábado passado. Eu comecei a seguir alguma dessas moças aí por conta de você. Falei, deixa eu ver quem é a galera que Sim. ele tá envolvido aqui. Tem uma galera muito, muito bacana, né, velho? Uma Pra galera, caramba. Não somente bons jogadores, jogadoras, mas dá pra ver com a galera do bem ali que tá envolvida com você. Isso aí é Cara, super importante, né, mano? Cara, demais. Eu acho que isso é o que dá liga pro trabalho, né? Isso é o que dá liga. Não deixa É o que, cansativo. é o que faz ter a conexão. E todos e todas, cara, são movidos à superação, assim. Porque como a gente tava falando, os bastidores, ele é muito cansativo, ele é doloroso. Mas a resiliência é o que faz muito a diferença nesses momentos, assim. O que você atribui as maiores dificuldades dessa galera aí? É a ausência da família, porque muitas vezes o cara precisa mudar de estado, muitas vezes é condição financeira, lesões. O que acaba sendo assim, que você acompanha, que você vê? Que muitas vezes a galera fala, não, é só chutar uma bola.
O cara tá aí pra fazer isso aí, ó. É chutar bola, é coisa que eu faço aí, ó. Eu no lugar dele, metade do salário dele eu tava fazendo. Ganha dinheiro jogando bola. Ganha dinheiro jogando. A galera fala pra mim, pô, você ganha dinheiro sentado no ar-condicionado tatuando. Eu falo, porra, cara. Você não sabe a dor que eu tenho no antebraço. Cara, braço, tendinite. Vai zoando. Sim. Mas enfim, o que você fala disso aí, cara? Quais são as maiores dificuldades que você acompanha, sem citar nome nem nada? É o preço que você está disposto a pagar. Cara, tudo tem um preço. Tudo. E ressaltar um pouquinho aqui também que a gente está num mês assim que é muito importante, que para mim é um mês assim muito especial, que é o Setembro Amarelo. Sim. Que é o mês onde priorizam a prevenção ao suicídio. E por incrível que pareça, esse ano, né, a Bianca ela até foi à mídia para falar a respeito disso, que ela passou por um caso de depressão, ela se afastou do clube, né, teve muitos momentos difíceis assim, o qual ela queria parar com o futebol, ela precisava desse tempo, mas ela, graças a Deus, ela suportou esse período, ela passou por esse processo e hoje está de volta, está bem. A Agus também teve muitos momentos difíceis, principalmente agora devido a essa rescisão de contrato dela. E não tem problema de falar, porque isso foi exposto na mídia. E o que muita gente não sabe é que esses atletas, né, alguns vão à mídia e expõem isso com o intuito de ajudar outros atletas a serem corajosos de chegar para os dirigentes, para os staffs do clube e expor isso. E já outros atletas, eles ficam guardando. Aí é o perigo, né, cara? Aí a torcida percebe a queda de rendimento e começam a julgar e começam a martelar ainda mais. Enfim, que peçam ajuda, que peçam socorro. Porque a história motiva demais. Cara, eu não tinha nem me ligado que a gente já estava no lance de setembro. Pra mim, cara, é de extrema importância. Eu vivencio muito o lance de tatuar pessoas com problemas parecidos. No último episódio a gente acabou falando, também passando sobre religião, de certa forma. Mas é legal passar agora tanto sobre a religião, para deixar esse ponto aí muito bem esclarecido. E também a galera que é torcedor, né? Pô, cara, você tá vendo um cara, pelo menos ao meu ver, tô falando por mim, se você vê um cara que não tá num bom rendimento e tal, ao invés de ficar brigando, criticando, falando como que o cara deveria fazer o trabalho dele, procura o lance da resiliência que a gente tá falando aqui. Entender que não é uma máquina trabalhando, é um ser humano por trás daquilo ali. E, cara, o ser humano é movido por sentimentos, ele tem dias que ele tá bem, que ele tá mal. Eu vejo muito lance que você falou aí da torcida tá cobrando, muitas vezes o patrocinador também tá cobrando pelo rendimento, sim. Muitas outras coisas. E o lance religioso, que eu não gosto muito de ficar entrando nisso aí, que eu tenho a minha crença, tenho a minha fé, mas eu vejo que muitas vezes a religião ela acaba servindo para ferrar com a vida dos outros, cara. Já chegou gente aqui me falando altos casos de depressão por conta da religião. E aí quando vai conversar com o pai, vai conversar com a mãe, pô, tô passando por problemas, marcas que a pessoa faz no corpo. Ah não, isso aí é falta de Deus. Se você for na missa, se você for no culto, isso aí passa, essa frescura. Não é frescura, cara, não é frescura. A vontade de montar o podcast veio através disso, de conversar com muita gente, vivenciar muita coisa, trocar essas experiências, e essa é uma que é pesada, é ruim de trazer, a gente está num momento de descontração, conversando umas coisas da hora, mas que nem ele bem lembrou aqui, setembro é um mês importante. Eu sempre gosto de falar, até para as pessoas que não são tão próximas a mim, um cliente que eu acabei de ver aqui, cara, se começar uns pensamentos bosta, cara, me liga, pode ser que eu atenda, pode ser que eu não atenda. Eu não preciso falar nada, você também não precisa falar nada. É só para estar do lado, para não dar ruim em alguma coisa, porque é um negócio, é uma angústia muito grande. Para o cara pôr fim naquilo ali, muitas vezes o cara ele nem vê. A pessoa fala, pô, fiz tal coisa com o meu corpo, pensei tal coisa, e quando eu vi, já tinha ido. Não vi nada. Mas, passado esse assunto, vamos voltar para as coisas boas aí. Sim. Cara, que sonhos que você realizou dentro da sua profissão, que você falou, cara, pô, se não fosse isso aqui, eu não teria chegado a experienciar isso aqui na minha vida? Eu sempre tive como inspiração os meus pais, né? Minha família, meu pai, minha mãe. E a princípio, cara, foi pensando em tentar mudar
uma realidade, né? Eu não queria dar sequência naquilo, porque eu via que existia um pouco de sofrimento. Eu falei, cara, eu preciso mudar o curso, eu preciso mudar a história o curso da minha família, eu preciso mudar a geração, eu preciso fazer alguma coisa, né? Porque você está em um ambiente onde você percebe que tem algo que precisa ser melhorado. Cara, a única forma de mudar é botar a mão na massa. Falei, cara, vou estudar, né? Vou fazer diferente, porque assim, os meus pais, eles, não por culpa deles, mas a minha mãe, ela não teve oportunidade de estudar e meu pai estudou até a 5ª série. E não por isso deixaram de me ensinar muita coisa que faculdade nenhuma ensina, pessoa nenhuma ensina. Então, eu entendi que nos livros, dentro da minha mochila, ia estar uma grande solução, que eu poderia mudar o curso da minha vida e da minha geração, que hoje eu tenho uma filha de 1 ano e 10 meses e que para ela vai ser diferente, já vai estar um pouco mais amaciado, vamos se dizer assim. E eu vi nos estudos a solução para algumas questões. Então, foi a partir daí que eu comecei a estudar e as realizações começaram a vir, né? Comecei a sentir a sensação de ver um atleta que eu trabalho sendo campeão, de ganhando um prêmio individual, né? De ver os meus pais dizendo, eu tenho muito orgulho de você, de ver a minha irmã, os meus sobrinhos, enfim. Essas são as maiores realizações para mim, cara. Da hora. Muitas vezes o cara ia falar, não, uma viagem que eu fiz, um bem que eu comprei. Que legal. Sim. Que você pensa nessas paradas, cara, de realização. Sim. Isso é super, super legal. Da hora. Honrar pai e mãe é um dos princípios, né, cara? É um dos princípios que, se você levar eles à risca, muitas coisas boas acontecem, cara. E não por barganha, mas por seguir um princípio. Sim, pelo próprio isso faz muita princípio. Diferença. E a tua família, a tua esposa sempre te apoiaram muito nisso aí? Ou não teve tanto apoio assim sempre? Teve um período ali que não foi tão legal assim? Sempre tive apoio. Eles sempre acreditaram no projeto, eles sempre acreditaram no projeto do Thiago, no sonho do Thiago, porque depois disso, cara, eu falei, é isso, não tem jeito. Isso também dá um gás, né, cara? Cara, não adianta eu pegar e falar, não vou trabalhar com atleta, cara, é isso, eu me sinto bem, eu me sinto feliz. Eu costumo dizer assim, que todo mundo que eu atendo é um atleta hoje, né? Por exemplo, você é um atleta na tua área, na área, né, da tatuagem. Pô, você tem que desempenhar ali, né? Você tem que praticar uma atividade física para melhorar a tua capacidade cognitiva, de raciocínio, a tua disposição para poder tatuar com qualidade. Para na hora que o cliente chegar com uma ideia, você dar um plano B para ele melhorado. Então, assim, você é um atleta dentro da tua realidade, né? Então, cara, todos são um atleta, né? Faz sentido isso aí, cara. Então, por exemplo, todos são tratados da mesma forma. Isso que é muito legal. Eles até assustam quando vão treinar e isso é muito legal, assim. Da hora, cara. E nessa galera que você acabou conhecendo, eles vêm até você ou você vai até eles? Você não atende somente em Mojimirim. Eu já vi que você atende em outros lugares aí. Explica pra galera como é que funciona o seu atendimento. Não atendo só em Mogi, né? Atendo hoje em Valinhos também, Campinas, São Paulo, Mogi Guaçu. E eu fico rodando um pouquinho. Roda aí. Pra caramba. Pra caramba. Às vezes tem que ir até eles, né? Por conta da demanda, né, de viagens, de jogos, e fazer o atleta viajar para cá também se torna um pouco mais cansativo, então eu me desloco até eles, atendo aqui e fico. Chegou a ter algum pedido aí de um treinamento internacional, alguma coisa assim ou não? Olha, estamos trabalhando para que isso aconteça. Ele tava falando alguma coisa do Neymar aqui, uns caras foda assim, mas depois a gente fala. Mas seria massa, né, cara? Seria massa. Que louco, cara. É um projeto assim que a gente sempre estuda almejando algo cada vez mais, né, algo cara? Grandioso, né? Eu creio muito assim que se for da vontade do criador assim e com base na minha dedicação, né, as coisas vão acontecer. E se não for para acontecer também, tranquilo. Mas a minha energia é para que aconteça, cara. Quero muito que aconteça. De um dos atletas que eu cuido aí assinarem um contrato fora, né? Enfim, se for para acontecer, vai acontecer no momento certo.
Porque tudo tem um momento certo. Não adianta a gente querer atropelar mudar as ordens, as né? coisas, porque senão complica. E eu acredito que se o cara ele não tem a cabeça muito centrada, acaba gerando uma certa ansiedade, né? Porque você tá ali, pô, do lado de pessoas que têm contato com outras pessoas, que têm contato e tá próximo, cara. Tá tudo muito próximo. Se você não se pôr no lugar, não saber onde você tá, você acaba dando um passo mais largo do que a perna pode alcançar e pode acabar não caindo numa parada muito legal, né, mano? Sim, sim. Quando a gente age com a força do nosso braço, sempre dá errado, né? Chega uma hora que o braço fadiga, né? E aí a ferramenta cai, aí complica. Então, com a força do nosso braço nada acontece. Tem que curtir o processo, aproveitar o processo. Hoje eu tenho as maiores referências assim no esporte, né? Que são treinadores, que são cientistas assim em contato, próximos. E isso me deixa muito feliz, cara. Tem esse tipo de treinador que já está na Europa, que cuida de atleta olímpico. Enfim, cara, é uma alegria imensa e acredito que a hora vai chegar. Ah, chega, cara. Eu costumo falar que tem pequenas coisas que acabam sendo sonhos realizados. Por exemplo, eu olho para minha filha. Pô, quando tá eu, ela e minha esposa, você fala, cara, isso aqui é um sonho realizado. É uma parada que eu queria muito, me programei, movimentei uma energia boa para que aquilo acontecesse da melhor maneira possível e aconteceu, cara. O lance da tatu, o podcast. O podcast nasceu, cara, de uma conversa, tomando café com a prima desse cara aqui. A gente tomando um café, eu falei, cara, imagina se essa conversa que a gente está tendo aqui, ó, se ela tivesse sendo gravada e disponibilizada. Imagine quanta gente não ia ajudar. Sim. E é justamente isso, cara. E acaba tendo algumas pessoas que te têm como referência, que acaba às vezes te buscando algum conselho, que eu vejo que você sempre abre a caixinha de perguntas lá, acaba acontecendo de alguém da sua área falando, cara, dá uma dica disso aqui, ó, tem essa humildade de te perguntar, ou a galera fica pensando, não vou trocar ideia com ele, não quero saber. Tem bastante, cara, bastante, eu recebo bastante mensagem lá no direct, eu recebo bastante pergunta. E assim, eu fico muito feliz com isso, só que isso também me acende um alerta de ter mais responsabilidade com o que eu falo, com o que eu coloco. E assim, cara, a galera pega e fala, pô, obrigado, você é referência, pô, não sei o quê, pô, quero fazer isso com você, quero fazer uma consultoria, quero uma mentoria e tal. Você já tem esse tipo de coisa hoje? Não estou prestando esse tipo de atendimento ainda por conta da demanda, que é bastante alta. Mas é um projeto futuro de ter essas mentorias, para auxiliar outros treinadores. Mas à medida que eles me perguntam, eu respondo normal, troco uma ideia legal. E eu recebo bastante, sim, cara. E isso me deixa muito feliz e, como eu disse, me acende um alerta ali, né? De opa, peraí, não se apoia nisso não, porque isso aí é cilada. Pode crer, pode crer. Cara, que essa galera que você acaba treinando, o que acaba impedindo o cara, muitas vezes, é um ladrãozinho ali, que é uma parada que acaba diminuindo o alto rendimento dele. Por exemplo, cerveja. Eu já ia aproveitar aqui e até falar dos patrocinadores, porque os caras tá desesperados ali. Eu falo do patrocinador, eu esqueci, fui conversando. O pessoal da Adega Mogi, que tem a cerveja mais gelada da região. Obrigado pelo patrocínio aí do nosso programa nessa primeira fase. Cerveja, atrapalha o rendimento dos caras? Olha, hoje a gente sabe que a performance, o desempenho esportivo, ele é multifatorial, né? Vou tentar falar numa linguagem mais simples, mais tranquila, para que toda a galera compreenda e entenda. O desempenho está relacionado a diversos fatores, tá? Nós vamos citar 4 aqui, né? Que é a parte do treinamento, do sono, da nutrição e da mentalidade. Onde a cerveja ela se enquadra aí? Na parte da nutrição, né? Então, por exemplo, hoje a gente sabe que a cerveja ela gera um pouquinho de diurese ali, né? Você toma um pouquinho, você já começa a ir muito no banheiro, só que nessa ida aos banheiros, a perda de aminoácidos ela é muito grande. A gente sabe que tem alguns aminoácidos que são essenciais, que auxiliam na reparação tecidual, na recuperação muscular, no equilíbrio autonômico do sistema nervoso. Então, ela em excesso, em dias errados, ela pode sim trazer malefícios, né? Então, não é que não pode,
tem que fazer da maneira correta. Tudo é questão de equilíbrio, tudo né? é questão de equilíbrio, mas no dia certo, no momento certo, na hora certa, tudo em excesso faz mal. Então é importante despertar essa conscientização e fazer com que o atleta entenda, né? Porque senão desanda e fica complicado, né? Mas o atleta, como você disse lá atrás, você entende as ideias e o atleta não é um robô, ele é um ser humano. Ele precisa ter um momento de descontração dele. Né? E muitas vezes a gente acaba brincando aqui, falar sobre academia e tal, os caras treinarem. A galera às vezes fica iludida com uma determinada coisa. Não é bem assim, né, cara? O corpo que você quer, a performance que você quer exige muito. Exige muito. E sono, que nem você pincelou aí, o sono. O sono é extremamente importante para um cara de alto rendimento? O sono ele é praticamente tudo, cara. É durante o sono que as coisas acontecem, né? A questão do aprendizado motor, a questão da reparação tecidual, né? A secreção dos hormônios, né? Que auxiliam nessa reparação, né? Então o sono ele é tudo, cara. Hoje a ciência expõe alguns protocolos, né? Para que o atleta tenha uma boa noite de sono. O atleta dormindo aí menos de 8 horas ou até 8 horas, é muito individual isso também, a galera não pode levar tudo ao pé da letra. Que não adianta o atleta ter 9 horas de sono, mas esse sono não ter qualidade, né? Eu prefiro muito mais que meu atleta durma 5, 6 horas, mas que esse sono tenha uma qualidade. A gente consegue mensurar isso através de ferramentas, como eu faço com esses atletas todos os dias pela manhã. Então eu consigo ver se o sono dele teve qualidade, se o sono dele foi o suficiente para recuperar. Tem os dados do cara. Sim. Hoje, que da hora, velho. Hoje essas medidas, a gente faz as coletas pelas manhãs e a gente consegue entender se o atleta está com níveis elevados de ansiedade, se o atleta está com uma boa nutrição, boa hidratação, se o atleta ele precisa ter um treino com menor intensidade, se ele pode trabalhar numa intensidade que seria normal para o dia, se o sono dele está sendo suficiente para ter uma reparação fisiológica e sistêmica. Então a gente consegue entender tudo. O atleta ele não escapa, né, de nada. Não é nada de achismo também, né? Não é nada tudo de achismo, com dados, né, tudo cara? com dados. O que atrapalha muito o sono do cara, que deixa o sono dele com uma qualidade baixíssima? Diversos fatores. O que na sua concepção, isso aqui eu eliminaria, cara. Isso aqui vai te ferrar. Que aí é tanto para o atleta de alto rendimento quanto para o cara que é como eu, um fisiculturista do interior, um cara mais modesto. Olha, hoje o grande vilão aí desses atletas, né, é o telefone, cara. O telefone, ele é um grande, mal, né, cara? É um grande vilão, né? Principalmente ali nas horas que antecedem o sono, porque é muito gostoso e muito confortável, né? Você deitar e ficar com o teu telefone vendo o que você tem vontade de ver, o que você quiser, enfim. É o grande vilão, cara. E hoje a gente sabe que qualquer tipo de claridade, tipo de luz, já inibe a secreção da melatonina, né? A melatonina é o hormônio do sono, responsável pelo sono. E você inibindo ela, cara, acabou. Então, o que hoje é a sugestão dentro da literatura? Quarto escuro, né? Extremamente escuro, sem nenhum tipo de luz, uma temperatura aí de 18 a 21 graus, longe de luzes, como eu já citei, evitar nutrientes ali, bebidas que fazem com que você vá muitas vezes ao banheiro, né? A última refeição do cara, que de repente também é alguma coisa muito difícil de metabolizar. Sim, pra caramba. Sim, perfeito. Tem toda uma ciência, então, né, cara? Então tem tudo isso aí, cara. E hoje a ciência do desporto, ela tá aí para auxiliar e dar ferramentas, né, para os treinadores, para nós que somos gestores, para dar essas ferramentas e oferecer essas ferramentas aos atletas, para que eles possam seguir de forma sistematizada, né? Sim. Como a gente falou que tem toda uma engrenagem e são várias engrenagens pequenininhas que vão formar um sistema mais complexo. Paralelo a você, o que geralmente um atleta precisa ter do lado ali? Por exemplo, um bom nutricionista. Sim. Hoje, como eu disse, né, eu citei os 4 pilares aqui. O que seria essencial? Um treinador, um nutricionista, um psicólogo, né? E treinador, nutricionista, um psicólogo, 4º pilar.
As festas, o Romário gostava bastante de festa. Adorava. Festa é bom, né, cara? Depois eu vou até te perguntar isso aí. Daqui a pouco lembra aí do quarto pilar, mas vamos lá. Uma coisa que eu ia te perguntar, né? A Copa do Mundo prestes a acontecer aí. O treino que você dá hoje para essa galera de alto rendimento é muito similar, praticamente igual ao que a galera tem? Essa é uma parte que muita gente tem curiosidade e que é muito legal de ser falado. A galera, quando pensa no atleta de alto rendimento, nossa, deve treinar muito, deve sair suado, cansado, deve sair morto. Muito pelo contrário, o atleta de alto rendimento, ele tem um treino muito mais tranquilo do que a maioria das pessoas, né? Porque quando a gente pensa em performance, a gente não pensa no produto final, que é o músculo, né? O visual muscular, né? Que acho que 90% das pessoas querem. Não. O que a gente visa no trabalho com o atleta de alto rendimento é o componente neural, a velocidade desse disparo neural para que tenha uma ação rápida, com níveis altos de intensidade, para que ele aplique maior força no solo para poder deslocar a sua massa, que é o seu corpo. Então, por exemplo, e tudo está relacionado à velocidade, à rapidez. Por que eu costumo dizer isso? Se a gente for jogar uma partida de xadrez aqui, e a gente é muito bom no que a gente faz, vai vencer aquele que tiver maior velocidade de raciocínio para poder pensar numa estratégia em uma jogada. Então a rapidez ela tá ligado a tudo, né? A tudo. Se der algum problema ali nos bastidores, ali em algum programinha, ele tem que ter uma resposta rápida para poder solucionar. Então a velocidade está relacionada a tudo. Então assim, o volume de treinamento de um atleta de alto rendimento, ele é muito mais baixo do que uma pessoa que busca a estética, que busca o fitness. Isso eu estou falando de treinamento de força, tá? Não estou falando da parte técnica e tática, e se tratando do futebol, que é o nicho que eu mais atendo hoje. Certo. Tá? Então é um volume muito diminuído, né? É muito o contrário do que as pessoas pensam. É o lance de dar o 100% do cara no momento certo e não o tempo todo. Porque ninguém consegue dar 100% o tempo todo. Perfeito. No momento que ele precisa ter 100% da energia, do foco, tudo, é ali que ele vai atuar, né? Não é o tempo Perfeito. todo, senão mente cansa, o corpo não aguenta. Enfim, não somos máquinas. Perfeito. Envolve uma fisiologia inteira aí e não tem como o cara ser 100% o tempo todo. Sim, você falou da biomecânica no começo da entrevista, achei bem bacana. Muita gente acaba passando por cima disso aí. A gente recebe vídeo o tempo todo, alguém manda, e vê a galera não se importando com a biomecânica. É um negócio que deve dar lesão demais, né, cara? A galera treinar de maneira errada. Vi no YouTube, é assim que treina. Vou treinar. É onde mora o perigo, né, cara? Tem lesão que acaba, muitas vezes, acredito eu, que sendo irreversível, ou não? Olha, hoje a medicina do esporte ela é muito evoluída, né? Nesse quesito. Então, acho que algo irreversível seria uma lesão aí cervical que faria com que o cara ficasse tetraplégico, né? Por exemplo, um atleta de MMA tem uma queda, sofre uma queda aí, tem uma fratura de vértebra e não pode mais andar. Aí seria algo, Mas dentro, assim, do futebol, assim, somente se tratando de questões cardiovascular, né? Que a gente viu recentemente, se eu não me engano, foi o Agüero, que teve uma aposentadoria precoce por conta de problema cardiovascular. Se eu não me engano, tá? Não sei se eu tô falando do atleta errado. Mas ele teve que parar a carreira por problema cardiovascular, cara. E acontece, por exemplo, também não precisa citar nome nem nada, já aconteceu de você ver que o cara tinha um mentor ali por trás dele que passou umas fitas completamente erradas e acabou com o sonho dele de ter uma durabilidade maior dentro do esporte. O cara teve que encerrar, pendurar as luvas, chuteira, enfim, qualquer coisa que ele use para a prática do esporte dele. Que o treino errado acabou miando o sonho dele? A gente percebe isso constantemente, não a ponto de fazer com que o atleta tenha que cessar a carreira, mas a gente vê constantemente, né? Porque a galera associa muito o quê? A academia, por exemplo. A academia ela não é um método de treino, ela é um local de treino. Então, por exemplo, o atleta de alto rendimento
Ele tem que se afastar de exercícios isolados, por exemplo, né? Então a gente vê hoje alguns treinadores que recebem um atleta e começam a trabalhar a musculação, exercícios isolados, pensando em rendimento, né? Com um volume extremamente alto, e isso a médio e longo prazo vai prejudicar o atleta, né? Então a gente vê isso não a ponto de o atleta ter que parar, mas a gente vê, por exemplo, se esse atleta está rendendo X, ele poderia render muito mais, sim, treinando de forma adequada. Não é só um corpo musculoso, volumoso, tal, definido, que vai... Não, ele é de alto rendimento. Não é às vezes tem um cara magrelinho ali assim, ou diferente, mas que consegue atingir os objetivos dele. Sim, sim. Inclusive, já que você falou nesse assunto, tem uma atleta que hoje está nos Estados Unidos, ela joga num time dos Estados Unidos, que eu estou acompanhando ela já está próximo de 1 ano, que é a Carolyn. Queria até mandar um abraço para ela, não sei se ela está assistindo. Carolyn, queremos você aqui, hein? Ela é de Campinas, dá para vir, mas está morando nos Estados Unidos, jogando num time dos Estados Unidos, é atleta de seleção também. E assim, ela não tem um biotipo forte, mas quando a gente vai falar de força aplicada e de resposta dessa força aplicada por unidade de tempo que a gente tem como produto final, a velocidade e a aceleração, ela bateu 34 km por hora num sprint. Então, assim, essa atleta ela não tem um biotipo visual gigantesco, porém, se colocar um atleta robusto, mais forte, ela não vai ser mais forte. Porque dificilmente você vê um atleta futebol feminino bater 34 km por hora, cara. É muita coisa, né, cara? Muita velocidade. Assim, é muito legal quando começa a conversar sobre rendimento, porque vem essas questões, né? A gente estava falando da Copa do Mundo aí, coisas que acabam prejudicando o desenvolvimento do atleta. Droga, o que atrapalha a vida do cara e o que beneficia? Obviamente, quando a gente fala de droga, seriam os medicamentos usados para que o cara performe bem, não incentivando o uso discriminado, porque tem gente... não, o cara falou que isso é bom, vou tomar de maneira completamente errada. Mas existem algumas coisas que auxiliam e outras coisas que atrapalham muito o rendimento dessa galera? Cara, tudo que auxilia e que faz com que o atleta tenha um rendimento acima do normal é doping, né? Tanto é que a gente tem as agências antidoping hoje que fazem as coletas para analisar e identificar se o atleta está dopado ou não. O que faz com que o atleta renda e que ele se enquadre ali dentro dos padrões, dos critérios aceitos, são seguir esses pilares. É treinar bem, é dormir bem. Não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica, cara. É trabalho... nada que... O cara que tentar fazer qualquer coisa contrária, ele vai ser pego no doping e não vai conseguir atingir os objetivos dele, né, bicho? Não vai, não adianta, cara. O esporte hoje, as agências, né, elas são muito rigorosas nesse quesito. Tem alguns esportes, algumas modalidades que ainda meio que aceitam. Musculação, né? Fisiculturismo, todo mundo é limpo, né? Limpíssimo. Todo mundo limpo, ninguém... É uma das poucas modalidades que permitem, né? Que assim, se também não for, não tem como, né, cara? Não tem como o cara apresentar o volume que os caras apresentam sem estando limpo. Não tem... Esses dias eu tava vendo uma listagem dos atletas que foram pegos no doping, né? Porque todo ano sai, né? Alguma coisa assim, agora não... E teve alguns atletas de fisiculturismo que foram pegos, assim... Por incrível que pareça, eles fazem as coletas assim, cara. Caramba, o que será que os caras pegam que... Não, isso aqui é o limite, isso aqui você não pode usar, cara. Mas tem, cara, tem sim. Geralmente o que acaba pegando na hora do doping, que pega a galera, mas eu achei que isso não ia dar, cara. Porque tem pomada, tem componente que você passa que, caiu, nem sabia, velho. Tem, cara, pra caramba. Tipo, no futebol, assim, não tenho visto, mas uso de medicações anti-inflamatórias que contém corticoide, esse tipo de coisa para acelerar o processo. É algo assim muito comum assim, mas que eu não tenho visto que tem sido noticiado nem nada. Mas acho que seria algo que auxiliaria muito no processo de recuperação, assim. Pode crer.
A gente falou sobre coisas que atrapalham, falando de Copa, todas essas coisas. O sexo, já muitas vezes falaram, mas vamos lá, um cara que tem estudado a fundo muito. O sexo atrapalha o desempenho do cara se for feito da maneira errada, próximo dos dias, próximo do treinamento, da competição. Como é que funciona esse negócio aí? Olha, tem alguns estudos que analisaram essas questões, né? Inclusive uma revisão de literatura. Para quem não sabe o que é uma revisão, é quando pegam vários estudos e analisam esses estudos, veem os que têm melhor metodologia e que se enquadra no que eles querem analisar ali e fazem e descrevem o que tem já de estudos relacionados a esse assunto. Uma revista Frontier in Physiology, acho que se não me engano 2016 ou 2017, analisou justamente isso. O sexo atrapalha no desempenho esportivo e eles chegaram à conclusão até o momento, porque a gente tem que falar até o momento, porque amanhã pode mudar tudo. Pode mudar né? tudo. Que vai muito de questão individual. Né? Tem atletas que, por exemplo, se sentem bem. Tem cara né? que só tem joga cara, bem se ele tem passar cara que se sente bem. Na madeira, é porque, por exemplo, cara, envolve o componente emocional. Às vezes é uma válvula de escape que o cara tem, né? Que baixa os níveis de ansiedade. Mas não contendo as questões, né? Álcool, né? Sim, sim. Tralalá. E nessa revisão disse que teve algumas melhoras quando foi relacionado a, por exemplo, de 10, 11, 12 horas antes da partida ou da modalidade esportiva, que teve uma melhora. O atleta estava mais resiliente ali para poder competir. É muito legal isso. Da hora, cara. Que tem uma galera que fala assim, não pode. Teve até situações que lutadores de MMA ficaram 3 meses sem... 3 meses? Sem sexo. Porque envolve também uma questão assim uma questão do sistema nervoso, né? Porque quando o cara fica em abstinência, desperta aquela questão de luta ou fuga, que o cara fica mais agressivo e etc. Né? Mas... Cai na mesma situação quando o cara tenta resolver a coisa sozinho. Tá bom, não vou ficar sem uma parceira durante 3 meses, que nem foi os caras do MMA, do UFC, enfim. O cara também se resolver sozinho ali na situação dele não funciona também, e para alguns vai funcionar, depende muito de pessoa para pessoa. Sim, é muito individual. Inclusive, né, nessa conclusão momentânea, fala que é muito individual. Porque tem como afirmar, não né, tem cara? como, o cara porque tem que se conhecer e tem que estar sendo muito bem acompanhado, né? Sim, porque às vezes o cara se sente mais letárgico, é muito letárgico, outro fica, sei lá, sabe, mais deixou a critério dos indivíduos se eles preferem ou não. Fala o que vocês quiserem, ninguém vai cagar a regra pra vocês, não. Só se policia aí, ó. Só se policia. Pode crer. A gente tá falando essas histórias aí, cara, e tem história engraçada que acontece, que você vivencia na sua profissão, umas coisas que você fala, putz, isso aqui eu acho que seria legal de compartilhar com a galera, que pra mim é engraçado. Pode ser que muitas vezes não seja engraçado pra quem tá assistindo, porque não é do meio, mas tem alguma história de perrengue, alguma coisa engraçada pra contar pra gente? Cara, no período de... Foi engraçado pra caramba. No período de pandemia, eu fui pra uma cidade, né? Pra atender atleta e tal, e não sei o quê. Inclusive foi a Agus, foi muito engraçado. Foi o quê? A Agostina, foi muito engraçado. Pode crer. A gente precisava trabalhar em campo, pandemia, tava precisando trabalhar e tal. Falou, vamos pra um campo. E achamos um campo lá e tal, um campo de futebol, bonitinho e tal, tava aberto. Aí, cara, a gente trabalhando, de repente chega um cara lá. O que vocês estão fazendo aqui? Que não sei o quê. E começou a apontar o dedo na minha cara. E começou a apontar o dedo na cara dela. E que não sei o quê, que não sei o quê. E eu me controlando ali, né? Porque tava com as meninas, né? Tava com a Agostina. Aí ela pegou, calma, com sotaque. Calma, não sei o quê. Que calma o quê? Vocês estão invadindo não sei o quê. Eu vou chamar a polícia aqui, não sei o quê, que não sei o quê. Aí peguei e falei, tá aumentando a voz com a menina e tal, né? Não sei o quê. Comecei a... Já começou o aquecimento. Pera que eu vou ter que entrar. Não, aí já comecei, né? Aí o cara agressivo pra caramba e tal. Falei, calma, não sei o quê. Você conhece a gente e tal. Não interessa quem vocês são e não sei o quê, não sei o quê.
Ah, é que a gente joga aqui no Palmeiras e tal. Ah, agora eu sei porque que você tá conversando desse jeito aí. Você é aquela capitãzinha lá do Palmeiras, né? Que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí, não, e tal, eu comecei a pedir desculpa pro cara e tal, mas no fim das contas foi meio que tranquilo. Mas foi assim, foi algo bastante assustador, porque o cara não mediu... Ele não mediu esforço, assim, pra tratar, sabe? Mas era um lugar público? Público, tava aberto... E mas, o cara encrespou, cara. Encrespou, então... E era um dia de chuva ainda, encrespou. Então foi uma situação, assim, que eu fiquei de mãos atadas, assim, porque... Não podia, né, perder a cabeça, né, tinha que controlar a situação. E ela manteve a calma tranquilamente, assim, trocou uma ideia. Depois o cara foi embora lá e a gente deu risada pra caramba, mas, assim, eu fiquei... Em choque, né, cara? Falei, cara, pô, esse cara vai querer relar a mão nela e vai ficar complicado. Cara, tudo pode acontecer. Pô, se o cara ficou cabreiro de você estar ali treinando num lugar público, não pode esperar. Tem que ficar ligeiro, cara. Mas é assim. Tem aí outra coisa legal foi quando o Nino foi convocado pela primeira vez para a seleção sub-23. A gente finalizou a dezembro aqui, né? Ele falou, pô, Thiagão, tô indo para Recife ver minha família e tal. Que não sei o quê. Aí eu falei, beleza, vai lá e tal, né? E a gente já vinha conversando, falou, pô, imagina ser convocado pra tal, jogar uma Olimpíada e tal. Aí ele pegou, foi pra Recife e tal. Aí passou o dia, chegou a noite, Thiagão, preciso conversar sério com você, velho, tal. Eu falei, puta, quer ver que ele foi jogar futebol, ele foi fazer alguma coisa lá... Pegou, sei lá, e você já começa a pensar, né? Eu aflito. Fala, pelo amor de Deus. Eu falei, irmão, fala, velho. Você solta uma dessa e não fala nada e tal. Falou, calma, irmão, calma e tal. Aí, deu 15 minutos depois, eu lembro até hoje. Tava sentado no sofá e tava chovendo. Sentado no sofá, e Helenita, calma, não sei o que, e tal lá. Aí ele me mandou um PDF. Falei, nossa, quer ver que ele foi no médico? Você já começa. Nossa, eu assim, cara. Falei. Aí a hora que eu abri uma carta da CBF, assim, tal, não, se apresentar tal, na seleção, não sei o quê. E essa foi, cara, foi uma das grandes emoções que eu tive, assim. E que, assim, foi um aperto gigante, assim, cara. Foi um momento, assim, de desespero, assim, que eu falei, caramba, meu Deus do céu, que aconteceu alguma coisa e tal. Sua preocupação, porque envolve tudo, cara. Envolve muita coisa, né, cara? Uma grande responsabilidade. Pô, eu lesionar um bem do clube, cara, que, querendo ou não, tem o seu salário ali. Querendo ou não, o atleta é um bem que o clube tem, cara. E acontece um negócio desse, aí é complicado. Mas foi um momento, assim, especial, assim. E aí vocês dividem a emoção, né, cara? Aquela aflição que você tava ali, daqui a pouco você tava na alegria que o cara tava. Você não foi convocado diretamente, mas indiretamente você fez parte desse processo. Pra cara. caramba, Pô, é muito legal. Demais, né, cara? Tem o Patrick Lanza, que também é jogador sub-20 da seleção, é isso? Sim. E ele tá lesionado, ele não tá? Como é que tá o Não, hoje? ele tá bem. Tá bem? Ele tem subido algumas vezes para jogar com a equipe profissional. Desce também para jogar no sub-20. Ele tá nessa ainda. Mas em breve, se Deus quiser, ele vai firmar na equipe principal, na equipe profissional, e vai dar muita alegria aí para nós. É legal de ver, né, essa galera. Eu não conheço pessoalmente tanto o Nino quanto o Patrick. O Nino, tudo bem, ele é de longe, mas conheço algumas pessoas ligadas a ele aqui. Mas o Patrick, que é de Mojimirim, pô, ver um cara desse aí na principal, imagina, pô, vai ser muito foda, né, cara? Sim, cara, vai ser muito foda. É muito bom, cara. E ele tem uma carreira, assim, por mais que seja uma carreira ainda que está começando, mas ele tem uma carreira muito vitoriosa. Ele tem já. quantos anos? Tá com 19 anos. Novaço, 19 anos e foi campeão mundial com a seleção brasileira sub-17, campeão paulista, brasileiro nas categorias de base, né, no profissional, campeão paulista. Né? Mordeu tudo que tinha pra morder. Tudo, cara, tudo. E é um menino de um coração enorme, um menino que tem muita coisa boa pra colher ainda. Que legal, cara. Uma hora também, pô, fazer o convite pra ele de colar aí, dividir essas experiências dele. Sim. Falar as coisas boas, as coisas ruins, né, que você tá falando sobre o lance de deixar de fazer muita coisa, de pagar um preço muito alto por aquilo, porque tudo é uma questão de equilíbrio. Depende do que você quer, e aí você vai ver se está disposto ou não a pagar esse preço, né? Sim.
Tudo tem isso aí. Tudo tem o seu preço, cara. Sair novo de casa, ficar longe da família, vivenciando coisas ali que talvez você não concorde, ou talvez concorde, ter outros companheiros, outras companheiras ali no convívio. Não é fácil, cara, não é fácil, mas é o preço a ser pago, né? Não tem como escapar muito disso aí. E essa molecada, quando acaba entrando pro mundo, a gente tá falando nível seleção, os caras, não o Patrick em específico, mas você vê a galera assim, acaba sendo gente como a gente ou acaba dando uma empinada de nariz ali e já imagina que, não, agora eu tô num patamar mais alto, a galera já tá lá embaixo, eu sou o cara. Como é que funciona pra essa galera? Olha, eu nunca vivenciei isso, né? Eu tenho contato com todos me tratam super bem. Claro que, por exemplo, o atleta que chegou num determinado nível, ele já não vai mais conseguir andar tranquilamente na rua. Ah, não, aí muda muita coisa. Aí não é nem o cara não tá de nariz empinado, né? É coisa de não ter condições mesmo. E talvez assim, por exemplo, pessoas que talvez conheciam o cara ali, tudo bem, bom dia e tal, estudou junto e tal. Aí talvez o cara tá numa passagem rápida, beleza, e aí o cara só cumprimenta e vai embora, aí o cara já acha que não, o louco lá tá mó mala e tal, e não sei o quê. Pô, mas tipo, talvez você nunca tenha sido amigo do cara e agora você quer bater um papo que você não batia antes com o cara e o cara não... Acredito que deva acontecer, talvez até com você. Muita gente que meio que cagou pra você durante muito período, assim, muito tempo. Aí quando te viu tirando foto com um jogador, segurando camisa e tal, pô, e aí? Oi, sumido, tudo bom? tem disso, cara, da galera te chamar meio com segundas intenções, cara, pra ver... Arruma um ingresso, arruma uma camiseta, arruma isso. Acontece isso, cara? Nossa, cara, tanto de gente que me pede camisa, cara, não tá escrito, só que Chega na carona, tipo, pede camisa e tal, fala, poxa, eu não consigo e tal, né? Porque é algo que é o atleta quem define pra quem ele quer dar uma camisa e tal. Mas a galera me pede bastante, assim. Agora, quanto a essa questão da galera ter esse tipo de pensamento, não sei se tem, mas pelo menos pra mim, assim, nunca chegou. Você vê a galera sempre de igual pra igual. Sempre, cara, tranquilo. Isso é legal demais. Tanto é que tem bastante amizade todo quanto é canto do Brasil, fora do Brasil tem bastante colega, assim, de profissão, e a gente se respeita muito, independentemente do nível, independentemente da idade, da experiência. É um convívio muito bom, assim, sabe? Muito, muito bom mesmo. E essa troca aí só traz benefício, né? Pra caramba. Traz benefício. O cara que ele acha que ele, que nem a gente tava falando, que sabe de tudo, que é o autodidata, que tem muito disso aí, e fica naquela bolha achando que ele é superior, enquanto isso a galera tá ali trocando. Daqui a pouco ele tá isolado naquela bolha ali, a galera evoluiu e ele fala, puta que pariu, o que eu fiz da minha vida? Trocando figurinha e tem uma galera nova que tá chegando agora, que tá entendendo que não se constrói nada sozinho. Isso é muito bom porque a gente começa a mudar um pouco a realidade da área, da preparação física. Isso é muito, muito legal. Isso aí, você falar que não constrói nada sozinho, pô, eu já demando muito tempo pra tatu. Cara, eu vivo tatuagem praticamente 24 horas. Eu acordo, começo a ver alguma coisa e aí não é simplesmente, tô olhando. É vendo como que o cara faz e tal. E quando eu pensei no podcast, firmei a ideia e tal, falei, vou desenrolar. Quando eu vi que o buraco era mais embaixo, que era muita coisa pra se fazer, muita coisa pra se pensar, eu falei, bicho, eu não vou dar conta. E aí, eu falo que a movimentação de energia, tem gente que vai falar, é Deus que manda, acredito também que seja Deus que coloca pessoas da hora no nosso caminho, mas esses caras aqui, se não fosse... E assim, mano, vários pontos... Pô, tava num projeto no começo, não tinha nada para oferecer, vamos desenrolar? Vamos. Mas quando eu vi que, assim, os caras estavam fazendo porque acreditava mesmo no negócio, falei, eu preciso deles para estar comigo, cara, para ser sócio. Fiz o convite falando para os caras, veja se o tempo que vocês têm hoje dá certo, para se vocês não vão se sobrecarregar, vocês vão conseguir levar o negócio. Os caras estão conseguindo, os meninos são bons. Parabéns aí para a produção aí. Cara. Realmente, os caras são bom por bosta. Tô com uma equipe da hora. Quem que hoje são as suas inspirações, cara? Quem que você se inspira
de qualquer modo, não somente o que você falou, bastante exemplo do teu pai, da tua mãe, mas quem do mundo, sei lá, esportivo que você fala, putz, esse cara me inspira a todo dia fazer um negócio pra andar. A gente se inspira muito na família, né? Filho. Sim, sim. Pô, minha filha hoje, tudo que eu faço por ela. Isso é base, né, cara? Tem alguém ali que você fala, cara, esse maluco me inspira bastante e é ele que me motiva. Olha, eu costumo dizer assim, parece até que é meio clichê ou não, mas hoje, cara, eu tenho as minhas maiores referências assim do meu lado, assim, sabe? A troca que eu tenho são com as minhas referências já. E as minhas maiores inspirações, cara, são os meus alunos, os meus atletas, porque são com eles que eu tenho um diálogo constante. Então eu consigo ver o ser humano, eu consigo compreender o ser humano para poder compreender o atleta. Porque assim, a galera fala muito, tem que separar o pessoal do profissional, o atleta do atleta do pessoal e tal. Não tem como, é tudo muito conectado. Então assim, cara, quando você começa a conversar com o atleta, como a gente está conversando aqui, você começa a compreender o que ele sente, cara. Ele tem uma história de superação, cara. Meu, esse cara é foda, cara. Pô, eu trabalho com um cara que tem uma história, com um cara que apesar das adversidades, ele sobe a escadinha ali do estádio, vai lá e desempenha bem. Cara, então, assim, as minhas maiores inspirações hoje são essas pessoas. Aí, por exemplo, como treinador, como também, cara, são as pessoas do meu grupo de estudo que hoje são de todos os cantos do Brasil. A gente tem contato e isso pra mim é o suficiente, assim, cara. Eu falo muito sobre a gente é a média das pessoas que estão ao nosso redor, né, Sim. cara? Então por isso que é super importante você estar cercado de pessoas que pensam pra frente e não estão regredindo quanto a muita coisa, né, cara? Sempre é importante estar com essa galera, né? Num pensamento bacana, porque todo mundo caminha junto, vai trocando e na hora que vê, lá na frente está todo mundo aí evoluído. Cada um pegou uma ideia do outro, que tinha uma ideia agora tem 5, 10, 15 ideias diferentes, visão de como as coisas acontecem e fica muito mais fácil de levar a vida, mais fácil de levar o esporte e compreender, de novo, que não é uma máquina. O ser humano isso é muito legal, isso é muito bacana. Então são essas pessoas assim que eu conheço e que eu sei dos medos, que eu conheço os pontos fortes e que assim me inspira de verdade, cara. Pô, vale a pena eu ir até lá e fazer, vale a pena trabalhar, vale a pena fazer. E é muito bom. Quando você vê o resultado final ali, é maravilhoso. O processo ele é muito bom, cara, de se vivenciar. Né? Muito. Você trata os seus atletas como sonho. O sonho de chegar no objetivo. Muitas vezes a galera entra para determinadas profissões por conta da fama, que também vai custar um preço muito alto. Tem tudo um custo, mas acaba entrando na profissão por dinheiro e acaba não se atentando a muitos detalhes e impedem que os sonhos realmente aconteçam. Ou faz de maneira bem porca ali, o cara vai ter que buscar depois um complemento para aquilo, recuperar o tempo perdido, né? Tem bastante disso aí da galera com uma pessoa ali que não faz muito sentido para o negócio e acaba te buscando. Fala, cara, eu tô com esse cara aqui, mas faz muito sentido o que tá me falando. É real isso aqui? Acaba te procurando meio para ter essa troca de experiência? Pra caramba, eu acho que enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço, né, cara? Então não tem jeito. Da mesma forma que tem na tua área ótimos tatuadores, péssimos tatuadores, tem na minha também, né? Então é o que se vê bastante, assim, sabe? Bastante aventureiro que visa só a questão da grana, a questão da visibilidade e esquece do lado humano, porque envolve sonho, cara. É um castelo construído, né, num terreno arenoso, né? Números, fama, isso, aquilo. Pô, mas se você não tem um conteúdo profundo para aquilo, cara... Tem uma frase de um tatuador muito foda que eu conheço, o Mário, cara. O Mário é incrível. Ele fala que tem muitas pessoas que fazem tatuagem, mas tem poucos tatuadores. Quem leva realmente... Deve ter muita gente assim também na sua área, né? Muita gente que dá os treininhos ali, mas poucos treinadores de alto rendimento. Sim, pra caramba. Mesma coisa, tem o jogador de futebol e tem um atleta de futebol.
né? Duas coisas completamente diferente. Com objetivos diferentes, sim, né, cara? Sim, tem o cara que é especialista em treinamento para atleta de alto rendimento, tem o cara que pensa que é o treinador de atleta de alto rendimento, mas na verdade ele está preenchendo uma lacuna ali que no fundo não vai fazer sentido a longo prazo para o atleta. Pode crer. Então é bem complicado, em todas as áreas tem esse tipo de problema. Pode crer. Rapaziada, tem pergunta da galera? Tem alguma coisa, algum recado para passar? Manda pra gente aí. O Diego Ruano. Esse cara aí é o pior, nem fala da pergunta dele. Não lê porque nem senão lê vai porque dar você... Nossa vida. Ele mandou um abraço pelo Thiago Monstro. Ele falou sobre o tema fisioterapia. E ele fez uma pergunta aqui que é como você tem feito com o controle de carga dos seus atletas? Primeiramente, o Diegão é um cara aí que também está no nosso grupo de estudos, é um cara que também cuida de atletas de alto rendimento, inclusive ele estava morando na Europa, né? É um cara que rodou a Europa inteira no último trimestre. É um menino que eu tenho um respeito enorme, um cara que dispensa comentários também. Trabalha com atleta de Fórmula 4. Você vê como é uma realidade bem diferente. Caramba. É daqui da região esse cara? Ele é de Birigui. Birigui, pode crer. E, enfim, é um grande amigo do grupo de estudos também. Um menino que tem tudo aí para... Potencial grande. Muito. Bom, o controle de cargas, ele... Fica à vontade aí, rapaziada. Só vou dar um pulinho no banheiro, beber muita água aqui. Fica à vontade, dá essa aula aí, Thiagão. Bom, vamos lá. O controle de carga, ele é feito a partir de coletas diárias, né? Mediante a questionários que o atleta responde ao amanhecer, ele acorda e já tem um questionário estabelecido ali para que ele responda, e através de uma ferramenta que a gente chama de variabilidade da frequência cardíaca. Então ele faz essas coletas, essas análises, e mediante a isso é que a gente tem a tomada de decisão, né? Para entender como foi a recuperação desse atleta, se esse atleta está apto a enfrentar aquela carga diária que está proposta para ele. E a partir daí é que nós temos a tomada de decisão, para saber se nós vamos ter alguma intervenção nutricional, se nós vamos optar em descansar, optar em tirar um pouco a intensidade do trabalho, e por aí vai, né? Então, o controle ele é praticamente 50% do processo, porque não adianta você oferecer um estímulo para o seu atleta e não compreender a resposta desse estímulo, porque como todo ser, né, nós temos uma resposta mediante ao que nos é oferecido. Então, é com base nisso que a gente tem as tomadas de decisões e analisa as respostas, sendo elas positivas ou negativas, mediante a esses estímulos aí. E é mais ou menos isso aí, Diegão, que você está acostumado a ver direto aí. É mais ou menos nessa linha de trabalho aí. Perdi a aula que você deu. Olha o fera aí, tá voltando aí. Esse cara, então, ele trabalha com a galera de Fórmula 4? Fórmula 4, beach tênis. O cara é sacudido. Louco demais. Essa galera que você conhece de alta performance, de alto rendimento, né, que você conhece, que dá os treinamentos, que esporte assim que é bem fora do comum? Para mim, Fórmula 4 é completamente diferente. Imagino que o treinamento deva ser um negócio completamente diferente também. São para propósitos diferentes. O que de esporte mais diferentão aí que você viu aí, que você falou, pô, da hora essa área aí, mas não é para mim. Vou focar no que eu tô aqui hoje. Sim. Bom, vou aproveitar e mandar um abraço para a galera toda já então, né? E falar o que cada um faz, qual hora cada um atua. Tem o Filipão, né? O Morim, que é um dos meus mentores, né? No quesito treinamento de força. Hoje ele trabalha com atleta de esgrima, da Seleção Brasileira de Esgrima. É um cara que também tá aí atingindo altos níveis de desempenho. Para você ter uma noção, o Brasil nunca tinha sido 10º colocado no ranking mundial da esgrima. E depois que começou a trabalhar com ele, o cara teve um desempenho muito bom e está em alto nível. Da hora, de onde então, o Felipe Morim é do Sul, do Rio Grande do Sul,
mas deve estar chegando para São Paulo aí, que amanhã ele vai dar um curso por aqui, amanhã é o sábado. Mas é um mentor, um grande amigo que trabalha com esse atleta olímpico da esgrima, que, se Deus quiser, vai estar em Londres, né, em 2024. Tem tudo para estar. E trabalha também com outros atletas, né, de futebol, né, Aí tem também um esporte assim... o Rodrigo Bertassini, que é de São Paulo, que, como não sei se vocês sabem disso, mas o breaking, né, agora é uma modalidade olímpica. Né, em 2024 vai estar em Londres. O break, só para entender, a dança? Isso, a dança. A dança vai estar em Londres, isso, vai estar em Londres, cara. Caralho, então, ele tá cuidando aí de alguns atletas b-boys aí que chamam, né? B-boys. B-boys e b-girls que falam, né? E, cara, tá trabalhando com alguns b-boys aí. Então, assim, não é simplesmente ir lá e dançar, né? Tem toda uma linha, né? Aplicação de força, fazer um movimento lá, aqueles movimentos que chamam flare, aquelas coisas todas, tem que ter uma força assim, absurda, uma força aplicada, né, absurda, né? Então, o Rodrigão, aí tem os outros também, né? Que é mandar um abração pro Euler também, que tá morando em Madrid, que cuida do Matheus Cunha, né? Tem também uma galera toda aí, o Ramon, que tá com o Roger Guedes no Corinthians. Tem uma galera pesada aí, cara. Tem uma galera, o nosso grupinho ali é bem forte. Hora, o grupo é o Evaldo também, que, nossa, dispensa comentários com atletas de endurance. Perrote, que é daqui de Campinas, um menino que tá para se formar também, que tá trabalhando com vários atletas também. Enfim... Tem muita gente. Muita gente, cara, muita gente. Eu aprendi isso aí, que o conhecimento está disperso pela sociedade, cara. Não sei nem a quem é atribuída essa frase, mas faz muito sentido. Cada um tem uma vivência, uma experiência ali. E é rico, né, quando você consegue trocar isso aí, né? Quando você consegue agregar. Mais algum recado aí, rapaziada? Eu vi vocês dando risada, aí falei, aconteceu alguma coisa ali. Felipe Garcia mandou um abraço, falou: Thiagão, meu irmão, fera demais. Abraço, Thiagão. Manja muito. E comentou sobre os papagaios piratas mesmo. Filipão Garcia é meu sensei de jiu-jitsu, cara. Pô, meu treinador de jiu-jitsu aí. Treinadores precisam de treinadores também, cara. Não adianta o cara, né, achar que é autossuficiente. Um abração, Filipão. O cara escondendo ouro. Eu perguntei no começo da entrevista se ele era atleta também. Não, é só... Só marca perto dele, só... Filipão aí, um abração aí. Professor da equipe Checkmate, um baita no professor também. Além de Gil, o que mais que você gosta como esporte? Cara, joguei futebol, gosto de futebol, mas hoje não jogo mais. Por um período tentei me aventurar no MMA também. No MMA, cara? 2018 para 2019 morei um tempo em Natal, praticando MMA, lutando MMA, praticando MMA é ótimo, né? Porque, né? A base que você tinha pro MMA era o Gil? Ou você tinha mais alguma coisa? Não, era o Gil. Aí aprendi um pouquinho de lutar em pé. Tanto é que eu tive aí depois um problema de lesão lá, de pancada na cabeça, aí precisei voltar, fiquei fazendo exame, medo, né, tomando medicação pra caramba, precisei fazer alguns acompanhamentos neurológicos e tal, pra ver se não tinha alterado nada. Mas de fato alterou, né? Porque trabalhar com alto rendimento... Tô brincando. De uma forma brincadeira. Mas é legal, cara. Eu venho do Karatê, comecei a treinar Karatê com 10 anos de idade... nos últimos anos vem muito relaxado a forma, e agora eu tô treinando Muay Thai, inclusive com o Gui e com a Rai, que vem lá de Limeira da aula. Um abraço pra vocês aí, logo tem treino. E cara, um dos meus maiores medos é a pancada na cabeça, mano. Pancada na cabeça é fácil pra deixar lesão, né, bicho? É bem complexo, assim, cara. É difícil de se acontecer, mas É difícil de acontecer, assim, de realmente dar sequela? Assim, a gente vê isso mais próximo, assim, da terceira idade, né? Alguns atletas começam a ter problemas de Alzheimer, começam a ter alguns outros problemas e tal. Mas, tratando disso, tem alguns documentários na Netflix que é muito bacana, que teve um filme que falou justamente disso. O cara começou a investigar os problemas dos traumas gerados pelo futebol americano e tal. Dizem que o futebol americano e o boxe, que são os dois esportes que os mais deixam agressivos. lesão, né, cara?
Os mais agressivos, cara. É muito, O cara muito bom. termina a carreira dele. Tá lá com uma boa grana, mas tá todo, É o todo preço. comprometido. É o preço. Muitas vezes o cara queria uma fama, ele teve grana, teve o glamour, mas tem em seu troca, preço. tem isso aqui, cara. Tem seu preço, tudo tem o seu preço. Nunca mais vai ser normal na sua vida. Nossa, tem o seu preço, cara. Tem todo o preço, cara. Mais comentário aí da galera, já encerrou? Como é que tá? Tem mais vários. Mais, manda aí, seleciona os melhores aí. Desculpa se eu errar a pronúncia, mas Kaisa Sena. Minha irmã. Irmã? Minha irmã. É Kaisa mesmo? Caísa. Thiago, melhor do mundo, orgulho. Melhor do mundo. Melhor do mundo. Oh, obrigado. Da hora, cara. Pô, é legal ter esse apoio, É. né? É legal ter Pra esse apoio, caramba. o prestígio da galera. É Cara, muito bom. incentiva. Você tem alguém na sua família que tá fazendo um negócio da hora, que tá buscando sonhos, não fica pentelhando, falando, ah lá, blogueirinho, ah lá, isso. Cara, incentiva, cara, porque depois que o cara estiver no auge do negócio, não adianta você chegar que nem a gente tá falando, ô sumido, tudo bom? Cara, apoia enquanto o cara ainda tá no percurso para algum sucesso, vamos falar assim, né? Tá apoia desde iniciando. sempre, cara, não deixa para apoiar depois, porque é oportunismo. Pra caramba, Oportunismo, né? É isso aí. E aí, o que mais que tem aí? Thaís Carolina Alves. Essa daí é bonita, hein, rapaz? Puta que eu pariu. Ela A mandou filha assim, dela, então. A cara dela. Ela mandou uma pergunta pensando no futuro já. Ai, meu Deus do céu. Fala aí. Sobre criar um bom hábito de sono desde pequeno pode facilitar para ter um melhor rendimento caso você seja um futuro atleta? Com certeza. Um dos motivos que eu voltei a treinar jiu-jitsu é justamente para minha filha ter um exemplo dentro de casa. Porque é muito bom, por exemplo, a minha filha, ela olhar pro meu prato de comida e ver que o papai está comendo bonitinho. É muito bom ela ver que o papai está chegando com o kimoninho suado do treino. É muito bom ela ver que o papai trata a mamãe bem porque o papai tem paciência. Apesar que às vezes, como toda família tem, como todo ser humano tem os seus conflitos. Eu vou falar com base na minha filha, que é a Estherzinha. A Estherzinha é 7 da noite, ela está indo dormir. 7 da noite é uma coisa que a gente estabeleceu para justamente essa questão do futuro, para que ela já tenha esse hábito desenvolvido, porque é muito comum hoje a gente ver crianças que já estão atreladas e presas ao celular 9, 10, 11 da noite, estão lá vendo desenho e já era, né? Então a gente já está inserindo alguns hábitos assim para que ela possa sofrer menos, né? Quando estiver mais velha. É exatamente o que a gente estava falando. Tudo tem um preço. De repente, o preço para você ter o sossego naquela hora, para você fazer alguma coisa, tá o celularzinho, fica aí. Mas isso aí vai ter um custo custo altíssimo. Às vezes muito maior do que aqueles, talvez, meia hora de sossego que você precisava ter ali na hora, né, cara? Sim, e principalmente nessa fase, né? Quando a criança está em processo de desenvolvimento, a aprendizagem motora ela acontece completamente durante o sono. Né? Então, se o sono não for bom, cara, esquece. Você acha que pode, por exemplo, atrasar a fala, atrasar o caminhar, o andar, as atividades? Isso aí pode ter um atraso por conta de muito celular, né? Eu falo que é sempre o equilíbrio. Pô, uma hora você dá de maneira controlada, beleza. Mas, chorou, a criança entendeu que chorou, ela tirou a sua paz e ela vai ficar feliz se ela pegar o celular na mão. Aí você tá ferrado, né, cara? E uma coisa que a gente não faz é barganha, cara. Tipo, se você comer não sei o quê, se você comeu tal, se você... Obrigação. Barganha não, meu irmão. Tomar banho, meu. Você vai tomar banho e pronto. Um ano, né? Quanto ela tem? Um ano? 1 ano e 10. 1 ano e 10, cara. Não tem barganha, cara. Não tem barganha. Então, senão a criança fica mal acostumada. Sim. E ela demonstra já através do exemplo que ela tem de você. Sua esposa é dançarina, correto? Sim, ela dançou muito tempo. Ela já tem alguma coisa assim que ela, já tende pro lado do esporte X ou pra dança, alguma coisa assim? Cara, minha filha já faz passinho de balé, faz o pliezinho bonitinho, fica na pontinha do pé, já faz a mãozinha. Eu dou umas bolinhas pra ela chutar, ela chuta muito bem a bolinha. Pra você ter uma noção, tem um corredor lá quando a gente sai do quarto. Eu paro do lado dela, filha, vamos ver quem ganha? Aí eu saio correndo na frente. Eu falo, quero ver você pegar o papai. Ela começa, ela dá a vida.
eu deixo ela passar. Altamente Então, assim, competitiva. porque assim, os filhos nessa faixa etária é completamente repetitivos, né? Eles vão replicar aquilo que eles veem, Sim. né? Eles estão em processo de formação. Eles não têm uma questão motora pronta para determinadas situações. Então, por exemplo, se no momento de estresse eu pego e taco meu celular no chão, no momento de nervosismo dela, que ela está com fome querendo mamar, ela vai começar a tacar as coisas no chão. Porque ela entendeu que aquilo lá é uma forma de excretar uma raiva que está sentindo. Então a gente tem que ter cuidado. Colocar para fora, né? Cara? Tem que ter cuidado. Todos os detalhes, né, bicho? Todos os detalhes. Tem criança em casa. Não sei se é isso mesmo, posso estar falando besteira, mas diz que palavras movem, mas o exemplo que arrasta, né, cara? É por isso que eu voltei a treinar. É por isso, porque, se ela precisar de algum exemplo, ela já tem um exemplo dentro de casa, né? E o problema começa quando a criança ela começa a buscar exemplos, começa a ter referências ali que você não conhece. Pô, pelo menos ela conhece. Ela sabe que o pai dela se alimenta bem, sabe que tal hora o pai dela trabalha. E é isso. Acho que a referência tem que começar dentro de casa, cara. Sim, e ela fala das suas tatuagens. Papai, quero tatuagem. Ela já fica assim, no desenho. Aqui é a bastante, mãozinha dela. Né, tem algumas. Tem bastante. Tem algumas. Alguma vez, cara, teve algum trabalho que você não conseguiu fazer por conta da tatu? Que alguém falou, não quero porque ele tem tatuagem, que você soube mesmo que era isso. Porque eu já peguei cliente que, por exemplo, é enfermeira e tal, e foi coletar sangue, alguma parada assim, eu não quero porque ele tem tatuagem. Porra, mano, tem uns pensamentos atrasados assim nos dias de hoje. Tem isso aí no mundo do que você frequenta, do qual você participa, dessa bolha, vamos falar assim? Eu nunca passei por isso, assim, mas talvez, pelo fato de alguém, não sei, sim, mas talvez alguém tenha indicado o meu trabalho e a pessoa não, o perfil não bater, sabe, talvez, sim, não sei. Sim. Pode acontecer, acho que talvez com pessoas mais velhas, de terceira idade, que querendo ou não, ainda tem aquela coisa. Tatuagem, que não sei o quê. Demônio. Não sei o quê. Aquilo lá, coisa feia, sujou o braço. Talvez tenha, assim, mas eu nunca passei por essa situação, assim, sabe? Direta, assim, sabe? Direto. Não vou porque tatuagem. Que bom. Mais perguntas? Diego. Cara, você foi um dos caras que mais teve pergunta, mano. Nossa vida. Consegue tirar o ensinamento bíblico aí que você usa como base, cara? Eu vi que você usou um lá no começo, honrar o pai e mãe. Isso é legal, isso eu acho importante também. E o que mais que você usaria aí? Tem uma tatuagem no meu braço esquerdo, tá escrito que eu fiz ela num momento onde eu mais me sentia fraco. Foi um momento assim interno meu e pessoal meu em que eu me olhava e falava assim, cara, larga a mão, deixa pra lá. E eu procurando na Bíblia e procurando uma resposta para aquilo, e tem uma oração de Davi, o qual ele diz assim, bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. E isso fez com que eu compreendesse que nada do que eu fizesse no mundo terreno teria efeito algum se eu não pedisse para que Deus conduzisse as minhas mãos, que Deus conduzisse os meus pensamentos, as minhas ações. Nada disso surtiria efeito se eu não entregasse e colocasse Ele na frente. Então, essa frase, esse versículo eu fiz questão de tatuar, que é o Salmo 144:1. E que todas as vezes que eu estou num momento mais difícil assim, Deus bendito, me ajuda, me capacita, me dê forças, me auxilia, porque eu preciso de uma solução. E eu acho que de primeiro momento assim seria esse versículo assim. E tatuagem conta história, né, conta cara? História, você cara. Você olha ali, você lembra, isso é da hora. Tem a galera que acaba procurando por fazer por simples estética. Ok? Mas eu gosto muito quando tem um negócio mais profundo por trás, cara. E aí volta no que a gente estava falando. A gente está trabalhando com sonhos. Não adianta eu fazer um negócio mal feito. Você sempre vai olhar para aquilo, pensando numa coisa boa, mas você vai falar, podia ter ficado melhor. Britão, tatuagem não é desenho, é arte, cara.
É arte. A arte expressa ali do tatuador, cara. O tatuador é a arte dele, cara. É o artista do mundo moderno, irmão. Não tem como. Esse aqui foi engraçado. Quando eu comecei a fazer o braço dele, os caras na academia, porra, mano, tem só esses riscos aí, tá? Não, calma. E às vezes até ele mesmo duvidando, né? Pô, mas será que vai ficar bom? Aí quando acabou ele falou, não imaginava que ia ficar desse jeito, né? Então foi todo um percurso ali também, aquele negócio, não, trabalha. Acho que quando o cara te dá a liberdade de trabalhar é incrível, né? Você consegue desenrolar muito melhor o que você estudou, o que você aprendeu, o que funciona, o que não funciona. Já aconteceu de eu estar tatuando aqui, fazendo cobertura, acontece bastante. E o cara falou, peraí que meu tio tá olhando aqui, ele falou pra você fazer tal jeito. Não, beleza, na minha cabeça tava, quantas tatuagens seu tio já cobriu na vida dele, cara? Putz. Porra, então deixa eu fazer o negócio. Cara. Mas aí é o lance de entender que o cara, ele quer sim dar uma opinião no negócio e você tem que absorver aquilo ali da melhor maneira possível. Explicar pro cara os motivos pelos quais você tá tomando alguns caminhos, né? E não o que ele tá sugerindo ali, que muitas vezes não funciona. Sim. Mais perguntas? Thaís mandou aqui que esse é o motivo para ela ser chata como a Jurbi cedo, que quem sabe ela não vira uma atleta de natação. Uma atleta de natação, né? E tem chance, hein, mano? Tem chance. A minha sobrinha, ela tá com 12 anos. Cara, já pegou Paulista Brasileira, que regional. Que legal, cara. Tá destruindo. Inclusive, eu já falei pra ela trocar. Tem 12 anos. Falei, vamos marcar uma hora pra você vir, talvez seu treinador, a galera colar aí e incentivar. A Maju tá com 10 meses, ela começou a fazer natação, acho que com 7, 8. Pô, tá delícia, cara. Se tomar gosto no esporte, o atleta ele é construído, cara. O atleta ele não acontece de repente, né? O atleta ele é construído, não tem jeito. Muito esse negócio, o cara tem o dom. Ele pode ter uma predisposição a fazer aquilo ali bem feito, mas tem que ter um negócio por trás ali, né? Você construir o cara, modelar o cara, lapidar até chegar no que precisa, né? É o que eu falo, o talento faz você chegar, mas o trabalho direcionado, o trabalho correto, o trabalho muito bem focado nas suas capacidades é o que faz você permanecer e alcançar e alçar voos maiores. Então não adianta... Hoje o talento não sustenta ninguém, cara. O talento não sustenta ninguém. Isso dá um corte bonito, ó. Mais perguntas? E o Diego Juan. Ô, Diegão. Diegão, valeu, Diegão é fera, velho. Ele mandou pra gente, sucesso ao podcast, parabéns. Valeu, mano, obrigado. Tiagão, sou seu fã. Eu que sou fã dele, cara, tá louco. Pô, da hora, cara. Acho que a conversa aqui foi bem produtiva. A gente conseguiu colocar bastante ponto legal, que muitas vezes eu nem imaginava. Foi um prazer imenso trocar essa ideia com você. Já tinha te visto algumas vezes, não parei pra gente conversar de fato. E antes da gente encerrar aqui, de novo, queria agradecer os patrocinadores, na verdade, o nosso patrocinador, que é a Adega Mogi. E eu queria que você deixasse pra galera aí uma parada, acho que eu vou aproveitar essa visibilidade que eu tô tendo agora e vou deixar um recado para essa galera aí, para essa audiência boa por bosta. Vamos lá, o que você falaria para eles? Valorize aquilo que você tem na tua mão, porque é muito comum as pessoas almejarem coisas que talvez elas ainda não tenham na mão, que talvez seja um projeto mental, ao invés de valorizar aquilo que tem na mão. Talvez se eu não tivesse valorizado o atleta que estava desempregado, o atleta que estava sem clube, o atleta que ninguém estava mais botando credibilidade, eu não teria alcançado coisas que aos meus olhos é pouco comparado àquilo que um dia eu vou alcançar. Então valorize aquilo que você tem na mão. Esse é o recado que eu deixo para a galera aí. Valoriza, galera. Valoriza o seu amigo que está trabalhando aí, que está fazendo a parada acontecer. Valoriza o teu familiar que também está nessa pegada aí. É sempre importante pensar no seguinte: se eu não posso ajudar, eu não vou atrapalhar, não vou soltar uma palavra. Ah, mas palavras machucam. Pô, cara, dependendo, você não sabe o momento que a pessoa está vivendo. De repente, para você, é só uma palavrinha. Tá ligado? Mas a cabeça do cara tá num transtorno que aquela gota que você jogou é o que faz transbordar. E se for pra transbordar, que seja de coisa boa, né, Perfeito. Cara? Não seja vir nesse mundo e ser o menos cuzão possível, eu falo. Isso aí. Não atrasar o lado de ninguém, né, cara? E é isso aí. Mais alguma coisa antes da gente encerrar ou não? Então é isso, mano. Cara, valeu demais o papo. Eu que agradeço. Obrigadão pelo convite. Espero que a gente possa se ver, trocar uma ideia em outras oportunidades. Vamos você sim. tiver
ainda mais top, mais foda do que você tá, cara. Amém, eu desejo nós, né? muito que você alcance os seus objetivos aí. E que também seja surpreendido no meio do caminho por coisas ainda mais bacanas, né, Amém, cara? nós todos. E a galera que tá na nossa programação aí, que tá assistindo desde o começo, cara, muito obrigado a você que tá assistindo aí. Os nossas peças fundamentais aqui também por trás das câmeras. A Thaís, que é minha esposa que estava comentando aí na live, que ela também faz parte do nosso projeto, mas como você sabe, tem filho pequeno, tem que estar em casa, muito tempo, demanda muito. E quando a Maju deixar, ela vem pra cá. Um beijo, amor. Obrigado por estar cuidando bem da nossa filha. E a gente vai encerrar, cara. Obrigado de novo. Um abraço pra todo mundo aí. E semana que vem tem mais episódios aí. Um abraço. Até logo. Valeu. Obrigado.